Porque a sessão não funciona às vezes. E aqui nesse vídeo você vai entender de uma vez por todas porque você vai lá, faz a sua sessão de radiestesia ou de terapia holística com toda boa vontade, mas o resultado pro cliente que é bom. Nada. Mas antes de eu me aprofundar nessa explicação, deixa eu me apresentar. Não sei há quanto tempo que você está assistindo os vídeos, talvez esse seja o primeiro, mas eu sou o sacerdote Murilo Ceilonski. E aqui nesse canal, aqui nessa página, eu te ajudo a encontrar e tratar qualquer doença física ou emocional e a raiz espiritual dessas doenças com a gloriosa mesa metatrônica Merkabah, esse biocomputador quântico das Irmandades de Luz. Sem mais delongas, vamos para a explicação. E o fato é que existem vários motivos que levam a pessoa a não conseguir o resultado que ela gostaria. Eu vou trazer aqui todos os que eu lembrei para realmente deixar claro, bem didático aqui, bem explicativo. O primeiro ponto é que o cliente não acredita que merece a cura. Olha só, então como isso é possível se o cliente saiu todo feliz ali da sessão, aparentemente confiante, mas ali não teve resultado e passou 1, 2, 3 dias, passou um mês, passou 2 meses e nada, e aí ele veio ali se queixar, dizer que não sentiu mudança na vida dele e você acabou levando um descrédito porque não entregou o que ele quis ou que talvez supostamente você propôs entregar. Tem vários pontos aqui pra gente sinalizar. A questão é que, dependendo a sua abordagem ou a forma como você faz a sessão, às vezes fica muito na superficialidade. Eu ensino todos os meus alunos, ou seja, os terapeutas metatrônicos, a irmos na raiz espiritual, que é ali que resolve o problema definitivamente. Não adianta só limpar o campo mais sutil, vamos assim dizer, o campo energético, ou harmonizar os chakras. Vamos supor que o cliente está com um bloqueio financeiro. Não adianta você só abrir os caminhos financeiros, tem que resolver o que bloqueou. E muitas vezes são crenças que vêm lá da infância. Nesse sentido é importante você achar essa crença raiz que gerou todo esse bloqueio. E aí quando você trabalha essa crença raiz, por efeito dominó, a transformação chega. Não adianta só abrir os caminhos, porque depois acaba bloqueando. É igual você cortar as folhas de uma erva daninha. Às vezes o cliente até sai ali, beleza, deu certo a sessão, mas inconscientemente ele não acredita. Ele acha que não é merecedor, ele ainda tem aquela crença. Então vamos pegar esse exemplo de bloqueio financeiro. E aí você, como já aconteceu em algumas sessões que eu fiz com alguns clientes, você vai escavando, escavando até que você acha geralmente coisas lá na infância, como por exemplo, minha mãe sempre foi humilde, eu não posso prosperar senão irei desonrar a minha mãe. É uma possibilidade de crença que tenha, né? Ou então, às vezes em períodos intrauterinos, ou então até com crenças genéticas de que lá os ancestrais já vêm com essa crença de escassez e acaba, vamos supor, do bisavô passa pro vô, que passa pro pai, que passa pro filho, e às vezes quando não corta isso passa pro neto, pro bisneto, e assim vai. Então, nesse sentido, olha o poder de uma terapia holística bem feita. Quando você vai lá na raiz, às vezes é uma raiz genética, você resolve isso e o próprio gene do cliente acaba sendo ressignificado com o poder do seu testemunho. O que eu quero dizer com isso? Você vai lá e faz uma escavação com o cliente, que eu ensino de uma forma muito simples e prática, como, quando, onde e o que. São essas 4 perguntas, né? Você vai lá escavando, acha essa crença, ressignifica e aí sim toda a ancestralidade e a descendência do seu cliente é regenerada, porque você testemunha as próprias hélices helicoidais do DNA sendo ressignificadas. Isso é muito poderoso. Vai do terapeuta também visualizar isso, e é por isso que às vezes eu trago esse conceito para você. Eu já tenho vídeos falando sobre isso, que é a gênese pela observação, ou seja, é o poder do testemunho. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando bem profundamente sobre isso, sobre o poder do testemunho. Então, quando você, terapeuta, visualiza a testemunha, ou seja, na sua tela mental,
você vê o cliente sendo liberto dessa crença, o fato de você ver já é a dita gênese pela observação, ou seja, já traz essa libertação, essa sanação, essa transmutação e transfiguração na luz para o seu cliente. Outro ponto também que geralmente acontece é quando, isso é muito importante, eu diria que é crucial ser feito. O terapeuta não remove as consciências negativas que potencialmente estejam com o cliente. O que eu quero dizer com isso? Obsessores, magos de sombras, às vezes até extraterrestres negativos, energias demoníacas, ou então os encostos, né, os seres espirituais que ficam ali encostados, drenando, os espíritos errantes que a gente chama, né, drenando a energia do seu cliente. Então não adianta você abrir os caminhos do seu cliente se tem essa consciência ali, você vai dar mais alimento, digamos assim, para essa consciência que está drenando a energia do cliente. Isso também diz respeito à própria magia. Às vezes tem algum dispositivo, uma magia nos chakras do seu cliente, então é importante você trazer e fazer o trabalho bem feito, sem deixar pontas soltas, como eu sempre também ensino os meus alunos. Vamos supor que você foi lá, escavou, primeiramente, né, tirou as consciências negativas, tirou as magias, os dispositivos, foi lá, fez uma escavação, encontrou a raiz, resolveu de uma vez por todas, e o cliente ainda assim não tem aquele objetivo que ele queria, porque o objetivo dele é passar num concurso, por exemplo, né? E aí você fez, deu comando, decretou, visualizou ele passando no concurso e ainda assim não passou. Por quê? O que fiz de errado, Murilo, que não teve resultado e o cliente fica me xingando aí porque eu disse que ele ia conseguir e ele não conseguiu? É muito importante você entender que quando a gente opera com a mesa metatrônica Merkabah, que é esse biocomputador quântico das Irmandades de Luz, a mesa, ela manifesta o que está alinhado com a vontade divina, não o que é uma obstinação do cliente. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes coisas que as pessoas querem vão fazer que a pessoa cresça, evolua e siga o seu caminho espiritual. Muitas vezes as pessoas querem coisas que não vão fazer bem para ela, que vão alimentar o ego e que por vezes vão tirar ela do caminho espiritual que ela deve percorrer, às vezes tirar de uma lição, de um aprendizado que ela vai ter. Nesse sentido, a mesa metatrônica Merkabah não traz, e não faz e não manifesta. Manifesta apenas aquilo que está alinhado com o seu eu superior. Por isso que essa mesa é codificada justamente com o alto, com as consciências de luz integral. O que é o alto? Seres que vêm da casa de muitas moradas, que servem ao trono do Deus Altíssimo e trabalham com a luz do Espírito Santo no ofício do Cristo, digamos assim. Também tem outro viés de que é o tempo. Vamos pegar esse exemplo aí do concurso público. Às vezes não é do caminho da pessoa ir para aquele concurso, é mais interessante que ela siga por aquele caminho. E como a mesa trabalha com o divino, ela não vai trazer esse caminho aí que vai atrapalhar o desenvolvimento espiritual da pessoa. Mas vamos supor que talvez até esteja no caminho divino, ou talvez não vai interferir no caminho divino da pessoa estar num concurso ou não. Então vai lá, faz a codificação e ainda assim não aconteceu. O Murilo passou um dia, 2, 3, uma semana, 2, um mês, 2 e nada. Às vezes as coisas levam tempo para acontecer. O momento divino talvez não seja exatamente ali, talvez precise aprender a entender algum pouquinho de alguma coisa ou outra a mais para aí então se manifestar. E aí é importante trabalhar a longanimidade. O que é isso? Que palavra comprida, Murilo? Longanimidade é uma paciência divina, uma paciência alongada, uma paciência estendida. Isso sim, em algum nível também é sabedoria, porque às vezes não é o momento, tem que esperar um pouquinho, mas já vai acontecer. Então é importante ter fé. E agora eu quero trazer uma coisa bônus aqui, uma informação, um direcionamento bônus para você. Quando você é um terapeuta holístico, o que você fala quando a pessoa está passando por uma sessão contigo é verdade.
quase que absoluta para ela, ou realmente a chance dela tomar aquilo que você fala como verdade é muito forte. Por isso é muito importante você ter cuidado, não ser leviano com o que você fala. Por isso eu definitivamente desencorajo você a prometer cura para a pessoa. Pode ficar tranquilo que está curado, ou você vai conseguir com certeza isso. Não faça isso. Não faça grandes promessas, porque a expectativa do cliente fica lá em cima, e se isso não é alcançado, o cliente se frustra. Maior a expectativa, maior a decepção. Você pode trazer um direcionamento de falar o seguinte: olha, tudo que estava de sombra impedindo que isso se manifestasse já foi removido, os caminhos para isso estão abertos para acontecer se for da vontade divina. Percebe que você não dá uma certeza absoluta, que você diz que a sua parte você fez e agora é com a pessoa? Então é muito mais, talvez até inteligente da sua parte falar isso, porque se é esse o direcionamento que eu te dou a seguir também, né, na sua abordagem como um terapeuta holístico e um radiestesista de luz. Mas agora eu quero saber de ti. Você já passou por uma situação em que algo não aconteceu, o resultado do cliente não chegou? Comenta aqui e como que você lidou com isso. Eu já tô lendo todos os comentários aqui. Peço que você também não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal e de também ativar o sininho para não ficar de fora de nenhum vídeo glorioso que a gente faz aqui com todo amor. Agradeço muitíssimo a ti e até a próxima. Shalom. Tchau, tchau.